Sábado, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. É o Evangelho do princípio do mês, conhecido como Evangelho no Abacateiro. Vamos então, não se esquecerem de porem água sobre a mesa, a jarra, os copos. Vamos falar com Jesus, vamos lembrar alguns dos seus ensinamentos. Vamos cantar uma canção para prepararmos o nosso ambiente. Página 29, Senhora do Rosário. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em família, para buscarmos as vibrações de amor que os nossos protetores nos trazem quando nos juntamos em Teu nome. Te agradecemos, Mestre, a Tua mensagem, os Teus ensinamentos. Te agradecemos a oportunidade de Te conhecermos e de podermos partilhar com os nossos pais, irmãos, filhos e de compreender um pouco mais. Pedimos, Senhor,
que de alguma forma e mediante a possibilidade, os nossos familiares que já partiram possam estar presentes, se possam reunir connosco nesta comunhão de amor e que possamos todos juntos vibrar. Pedimos-te, Senhor, que consigamos apreender, compreender e praticar a lei de amor e caridade que tu nos deixaste e transmiti-la a todos aqueles que conosco partilham o dia a dia, familiares, amigos, colegas de trabalho. Se conosco, abençoa a nossa noite e abençoa o nosso Evangelho, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, codificação de Allan Kardec, convidar os pobres e os estropiados. Capítulo 13º, ponto 7º, convidar os pobres e os estropiados. Ponto 7. Disse também àquele que convidara, quando deres um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que não vos convidem a seu turno e assim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes uma festa, convidai para ela os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meio de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: feliz de quem comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Quando derdes uma festa, disse Jesus, não convideis para ela os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tornadas ao pé da letra, são sublimes. Se lhes buscarmos o espírito, Jesus não pode ter querido dizer que no lugar dos amigos era preciso reunir à mesa aos mendigos da rua. A sua linguagem era quase sempre figurada e aos homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, ele falava em imagens fortes, produzindo o efeito de uma cor viva. O âmago do seu pensamento revela-se nestas palavras: vós sereis ditosos, porque aqueles que não têm meios de vos retribuir, quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer de o fazer. Para dar uma comparação clara, ele disse: convidai para as vossas festas os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festas deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância em que viveis. Estas palavras podem ser entendidas numa forma mais literal. Quantos não convidam para as suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, por seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fizerem com benevolência, sem ostentação e sem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Direito de admissão. Não vão longe os tempos em que para as festas sociais, em família, casamentos, batizados, aniversários, de uma forma geral as pessoas convidavam aqueles que lhes poderiam dar prendas melhores, mais valiosas, como também, em variedíssimos casos, retribuir-lhes o convite para cerimónias idênticas de cunho social vincado.
como também esses tempos se não distanciam muito daqueles em que a admissão em recintos públicos estava sujeita a seleção cuidada, prevendo a lei que os donos dos estabelecimentos expulsassem aqueles que entendiam envergonhar os seus clientes. Eram práticas usuais, derivadas de uma sectarização social que vigorava nas relações entre classes e que ainda colhia resquícios de práticas de Idade Média, muito frequentes até nos meios religiosos, em que os poderosos tinham privilégios especiais por virtude dos chorudos donativos que faziam à Igreja dominante. Não podemos assacar responsabilidades às organizações, pois que estas são alimentadas por pessoas e somos nós quem empresta essas práticas a essas relações. Todavia, as lições deixadas por Jesus não referiram nunca que seria esse o caminho da salvação. Todos sabemos que, utilizando as práticas normais da sociedade da época, Jesus ensinava como seria a vida no seu reino, como seriam as relações entre todos nós, espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, quando aportássemos a essas paragens de verdade e luz. Todavia, como ele mesmo esclareceu, a Maria não estava preparada para compreender o espírito da verdade, o Paracleto, Consolador, e somente aqueles que tivessem ouvidos de ouvir, que estivessem mais próximos da verdade, seriam capazes de tal. 2000 anos envolvidos, não achas que chegou a hora de todos abrirmos os olhos e os ouvidos para entendermos a sua mensagem de esperança? Tomemos a nossa cruz, entendamo-la e sigamos o Mestre. É uma passagem do livro, as mensagens do livro Vem e Segue-me, psicografia de Arnaldo Costeira e do Espírito Teresa de Magalhães. Depois vem e segue. Depois vem e segue. Só sou eu a comentar. Esta mensagem, digamos assim, do Evangelho, que naturalmente é complementada com esta mensagem do livro de mensagens, deve-nos convidar a uma reflexão mais profunda. É uma prática normal as pessoas habituarem-se a convidar para as suas mesas aqueles que podem retribuir. Nós já temos dito que aqui não há muitos anos se convidavam para as bodas as pessoas que podiam também convidar-nos a nós. Se convidavam para as bodas, podiam dar boas prendas. Aquelas pessoas humildes que normalmente não tinham condições para fazer essas ofertas, não eram convidadas, porque custava dinheiro o pagamento das refeições, não é? Para darem uma jarrazita qualquer. Então as pessoas fugiam de convidar essas pessoas e convidavam só quem podia, de facto, ou quem aparentemente, que depois acabava por não se verificar, quem aparentemente podia comprar boas prendas e contribuir para a corbeia das noivas. Não é? Mas isso acontece frequentemente na sociedade. As pessoas são convidadas, se puderem, mesmo que sejam, enfim, pessoas humildes, pessoas do campo, agricultores, mas que tenham um bom dinheiro, são convidadas. Se forem agricultores, têm um resto de filhos, não são convidados. É uma prática que é compreensível. Para o nosso estado de evolução, é compreensível que essa prática ainda se verifique. Mas a questão não é agora só nesse campo. Vamos supor, no atendimento fraterno que nós devemos fazer, as pessoas sofrem, nós encontramos pessoas que são bem colocadas na sociedade, que são bem quistas nos meios sociais, exceto quando caem na miséria, que aí são todas abandonadas, não é? Mas as pessoas, se forem pessoas importantes, forem pessoas com um DR atrás, enfim, as pessoas convivem e convidam para os convívios, etc. Mas forem pessoas humildes que não têm nenhum DR atrás, e normalmente também, de uma forma geral, o SR também se omite de trás, não é Senhor Flantal ou Beltrano Flantal, não, é o fulano ou o cicrano, também ninguém liga nada, também ninguém convida, também ninguém passa cartão, desculpem o termo, ninguém repara nisso. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, são dados e objetivos do ensinamento de Jesus. Quer dizer, aquilo que a gente julga que são pessoas bem situadas na terra,
e que dão rios de dinheiro, às vezes, às igrejas, às creches, aos lares, etc. Depois chegam ao mundo espiritual, deram aquilo que era o supérfluo, aquilo que tinham a mais. Está a parábola do óbolo da viúva, que está bem claro sobre esse ensinamento. A gente não dá importância às pessoas humildes, às pessoas simples, e dá mais importância às pessoas importantes, vá lá, socialmente falando. Esquecendo-se que Jesus já disse, já tiveram a sua remuneração na terra, já tiveram a sua recompensa na terra, portanto já receberam o seu salário, no mundo espiritual não recebem. E é esta questão de comportamento que nós temos que rever na nossa conduta. E quando eu falo nossa conduta, falo na conduta dos cristãos. Eu não falo na conduta de povos, culturalmente, que ainda se encontram num estádio muito atrasado, embora se consigam colocar em estados muito adiantados, não é? Onde não há respeito pela mulher, não há respeito pelos filhos, onde, por exemplo, a gente assiste à educação religiosa à pancada, mas forte e feia e violenta, como circulou aí na internet, para incutir determinados livros religiosos na cabeça das crianças. É toda a força, é toda a violência. As mulheres não têm direito a falar, embora, coitadas, também têm que fazer manifestações de apoio a essa situação, digamos assim, esse status quo que foi criado nessas culturas. Quer dizer, aquilo que hoje, nas civilizações cristãs, ocidentais e não só, aquilo que se vive, comumente se vive, ainda não são vivências de culturas orientais, culturas do Médio Oriente, ainda não têm esses direitos, ainda não têm essas possibilidades. Também não conhecem nada, não podem avaliar o que é liberdade, o que é, enfim, quer dizer, o fazerem livremente aquilo que gostam de fazer. Portanto, tudo isto é realmente motivo para a nossa reflexão, talvez para constatar que já estamos um pouco mais evoluídos do que estávamos aqui há 600 anos, porque quando nós vemos, por exemplo, ainda hoje, na África, na América do Sul também nos países orientais, na Nova Zelândia e para aí, quando nós vemos, por exemplo, as mulheres ainda a pilarem o trigo e o milho e o centeio, os cereais, etc., com um pilão, nós vemos que coisa atrasada. Em boa verdade, no tempo de Francisco de Assis, as mulheres também pilavam o arroz, o feijão, os cereais, também com um maço na mão e a carregarem ali as mulheres, enquanto os homens, sentados à sombra da bananeira, comiam umas bananas quando estavam maduras, ou então palitavam os dentes de nada fazerem. Já fizemos uma grande evolução. Então, como é que é isto agora? Quem é que está mais evoluído? O que é que vai ter que acontecer? Vai ter que passar 600 anos para que essas civilizações, essas culturas, se aproximem daquilo que é aquilo que nós consideramos a liberdade, mas que, em grande medida, é uma libertinagem que nós vemos por aí. Ainda vão precisar desses 600 anos. Toda a mudança, toda a modificação vai sofrer, digamos assim, um impulso de tal ordem violento, vamos falar assim, ou de tal ordem extremo, que nós não nos vamos dar conta dessa evolução. Montanhas de gente vai partir da Terra, não volta à Terra. Não vai voltar. Porque vão para outros mundos em que a sua evolução está consentânea com a evolução desses mundos. E isso vai acontecer. Já está a acontecer, em grande medida, não é? Porque nós hoje não podemos saber quantos espíritos estão no plano espiritual, desencarnados, se são 15 mil milhões, se são 18 mil milhões, se são 20 mil milhões. Ninguém consegue imaginar isso, nem na Terra a gente consegue imaginar quantos estão encarnados, quanto mais agora quantos estão desencarnados. Mas seguramente que há milhares de milhões que já estão a emigrar para outros países. Há algumas centenas de milhões, talvez estejam a migrar para cá. É possível. Talvez se encontrem num plano de evolução consentâneo com aquilo que a Terra está agora a passar e, portanto, vêm para cá uns e muitos outros que não estão de acordo com essa evolução, terão que migrar para outras casas do Pai, para outras moradas, para outros mundos habitados. E isso está a acontecer a um ritmo diabólico. Isto é tudo fachada, não é? Dizer assim, o coronavírus é uma coisa terrível e é uma epidemia e tal. Mas em Portugal ainda não há nenhum caso, não é? E, entretanto, nesta conversa toda, neste diálogo de comunicação social, já morreram pelo menos dezenas de pessoas com a gripe normal.
não é com o coronavírus, com o vírus corona, com não sei o quê, morreram com a gripe normal. Ninguém fala nisso, ninguém dá conta disso. Ainda não morreu ninguém em Portugal com esses vírus recentes. E quem diz isso, diz que na China, se calhar, já morreram, sei lá, 1 milhão, mais de 200 mil, 300 mil, 400 mil, com a gripe normal. E morreram 100 com a gripe do coronavírus, não sei o quê. Que tudo isto tem como objetivo, não é? É o lucro fácil, é, digamos assim, a exploração económica, é o crescimento dos laboratórios, é a criação de medicamentos que são à partida considerados vendidos e, portanto, está tudo pago, e depois passam as doenças rapidamente só com o susto que apanharam do custo dos medicamentos. Como nós já temos visto isso. Portanto, é toda uma situação que, enquanto se preocupam com meia dúzia de mortes com determinada epidemia, esquecem-se das centenas, dos milhares de mortes, todos os dias de fome, por exemplo, que ninguém fala. Nas pessoas que morrem todos os dias, aos milhares, aos milhões, crianças que morrem com a fome, desnutridas, etc. Como ainda dizia hoje, quer dizer, antigamente, os agricultores, para não proliferarem as ninhadas de gatos e de cães e tal, matavam-nos à nascença, enterravam-nos vivos. Era uma prática. Eu, por acaso, nunca vi fazer isso, mas sei que faziam isso. Agora enterram os fetos, os embriões, arrancam-nos dos ventres maternos, escortejam-nos, etc. E ninguém fala. Isso ninguém fala. E são seres humanos. Mas falam agora, numa campanha contra essa coisa, de matar os animaizinhos à nascença e tal, que pouca gente até sabe, não é? Alguns sabem, mas pouca gente sabe que fazem isso para que as ninhadas não cresçam desmesuradamente. Porque um embrião, ou dois, vá lá, proliferam nos ventres maternos. Aí, quando é os gatos, os cães, aquilo é às dezenas, uns atrás dos outros. Mas é um crime. Não se deve fazer isso, deve-se evitar que os animais produzam dessa forma, ou proliferem, melhor dizendo, dessa forma. Mas tem que se ter em atenção, fundamentalmente, o ser humano, que está perfeitamente abandonado, está perfeitamente desprezado nesta matéria, que não há cuidado nenhum com o ser humano. Portanto, isto dita o quê? O estado de evolução não é dos gatos, não é dos cães, não é dos coisas, não é nada disso, é o estado de evolução do homem. O nosso estado de evolução. Portanto, isto vai ter que levar uma volta tão grande que milhões, centenas de milhões, se calhar 2 ou 3 ou 4 ou 5 milhares de milhões vão ter que sair da Terra para outros mundos. Vão ter que sair porque então não há evolução. Porque anda uma minoria ruidosa que não deixa que haja transformação, que não haja modificação, que não haja evolução. Então são todas estas reflexões que a gente deve ponderar, sempre buscando na mensagem de Jesus os ensinamentos que possam dirigir a nossa conduta no dia a dia. Depois de ouvirmos, Senhor, ouvirmos a mensagem, e todas elas tocam bem fundo o nosso coração, vamos lembrar-nos nesta nossa reunião de família, lembrarmos todos aqueles que, não sendo familiares corpóreos, são nossos familiares como filhos do mesmo Pai. São nossos irmãos sofrendo as agruras da sua própria vivência, das suas dificuldades, do seu caminho. As nossas energias, que são poucas neste momento, podem ser evidenciadas e enviadas em favor desses irmãos. Que os nossos benfeitores espirituais as aproveitem, como o aproveitam sempre. Porque são dadas de boa vontade para que eles as distribuam equitativamente por aqueles que mais precisem. Estamos num período em que devemos lembrar-nos cada vez mais de todos aqueles que sofrem. Disseste-nos para amar o nosso irmão quando devíamos amar o nosso Pai, mais o nosso irmão, porque amando o nosso irmão seríamos sempre capazes de nos amar a nós próprios. Que saibamos fazer sempre, Senhor, que saibamos ser sempre uma família unida e capaz de cada vez mais honrarmos o Teu nome e sermos capazes de ir em frente, seguindo o rumo que nos apontas, que é o rumo da esperança e da paz. Sê connosco e ampara-nos sempre, Senhor.
Na página 45. Sim. Sim. Escutei, irmão, esta mensagem de amor. Sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vai cantar esta canção. Sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com um joio que desespera. Sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoar, terás que a salvação. E do alto verás o Pai a nos divino perdão. Sim, vai, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho da verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. E chegamos ao final do nosso Evangelho, como sempre, não é? Vamos tomar a água purificada, esperamos não vos terem esquecido, mas nós fechamos aqui o Evangelho, porque vamos distribuir a água por toda a Assembleia que participou hoje no Evangelho à sombra do abacateiro, hoje à sombra do frio, não é? E despedimos aqui, até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.